Não renegue a história da sua pátria. Não renegue a história da sua família. Não negue seus avós. Busque as raízes. Busque a história e a partir daí construa o futuro. E aqueles que te dizem que sim, que os heróis nacionais já passaram ou que não faz sentido, que agora tudo começa de novo, repita isso na cara deles. Dentro da longa lista de sumos pontífices da Igreja Católica, houve um que, entre elogios e críticas, deixou uma marca inesquecível na história recente da Igreja de Cristo. Tratava-se de um argentino, o primeiro jesuíta a chegar ao papado, com 76 anos de idade, chamado Jorge Mário Bergoglio. Ao tornar-se vigário de Cristo na Terra, em 13 de março de 2013, assumiu um nome único e especial na história da Igreja, Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis. A partir daí, Bergoglio vai exercer o cargo de Papa em meio a profundas mudanças, conflitos e controvérsias dentro e fora da Igreja. Controvérsias que ainda hoje continuam vigentes. Seu papado, no entanto, não será apenas de elogios e louvores, mas também estará repleto de polêmicas e duras condenações. Acompanhem-nos para conhecer a vida de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches, da Nova Enciclopédia. E convido vocês a nos darem um grande apoio, curtindo este vídeo e deixando seus comentários que sempre lemos todos. Ative o sininho. Inscreva-se no canal e compartilhe este material com seus contatos no WhatsApp, redes sociais ou outros espaços. Sem mais delongas, vamos começar a história de hoje. Jorge Mário Bergoglio nasce em Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1936. Seu pai, Mário José Bergoglio, era italiano e sua mãe, Regina Maria Sibori, era argentina de ascendência italiana. Jorge será o mais velho dos 5 filhos que o casal Bergoglio-Sibori terá. O lar em que essa criança nasce tem raízes católicas excepcionais, razão pela qual ele foi batizado no dia de Natal de 1936. Desde pequeno, Bergoglio recebe uma educação religiosa marcante graças à influência de sua avó, Rosa, e das freiras do Instituto Nossa Senhora da Misericórdia, onde aprende a rezar e a fazer sua primeira comunhão, em 8 de outubro de 1944. Seu lar foi sempre, segundo suas palavras, um centro de afeto e resiliência, onde, apesar das dificuldades econômicas, a família encontrava alegria e força na oração, na união e também no bom humor. No entanto, apesar dos valores religiosos marcantes em que foi criado, o jovem Bergoglio ainda não sentia um chamado forte para a vocação sacerdotal. Durante sua adolescência, Bergoglio estudou na Escola Técnica Especializada em Indústrias Químicas número 12 e se formou como técnico em Química aos 16 anos de idade. Em 1953, após isso, trabalhou brevemente em um laboratório privado na própria Buenos Aires, realizando análises bromatológicas destinadas a controlar a higiene de produtos alimentícios. No entanto, já nessa época, Bergoglio começou a sentir um leve interesse pela vida religiosa. Segundo seu testemunho, em 21 de setembro daquele ano, 1953. Sente a necessidade de entrar na paróquia São José de Flores para se confessar com um padre que ele nem sequer conhecia. No meio da confissão, ele relata que vive um momento íntimo de especial união com Deus, sentindo que, abre aspas, alguém estava me esperando há muito tempo, fecha aspas, como ele mesmo chegou a declarar. Esse evento o teria motivado a se aprofundar mais nos mistérios da fé, até que, como dizia, entrou finalmente no Seminário Diocesano de Vila Devoto em 1957. E no ano seguinte, especificamente em 11 de março de 58, ele começa o noviciado na Companhia de Jesus, ou seja, a Ordem dos Jesuítas.
Essa não era uma ordem qualquer, mas sim uma das mais influentes e controversas dos últimos tempos. Fundada em 1540 pelo antigo militar e agora religioso Inácio de Loyola, a Ordem dos Jesuítas se tornou uma ordem religiosa em um momento de profunda crise devido à Reforma Protestante. Os jesuítas vão se caracterizar por seus votos de pobreza, castidade e especial obediência ao Papa, além de normas estritas de admissão e obediência militar interna, dedicando-se à missão de evangelizar, educar, defender o papado e promover a justiça social em todo o mundo. Em pouco tempo, com o apoio da nobreza europeia, eles foram ganhando muito espaço tanto na Europa quanto no resto do planeta, com presença especial nas instituições educacionais. Sua intensa atividade como ordem religiosa lhe traz inúmeras controvérsias internas e externas, chegando a ser expulsos de vários reinos como o de Portugal ou da França, e chegando a ser a ordem suprimida pela Igreja em 1773 para depois ser restaurada em 1814. No século XX, após o Concílio Vaticano II, os jesuítas renovam seu carisma, com ênfase na justiça social e no diálogo intercultural, destacando-se como uma ordem aberta e liberal. Contexto em que Jorge Mário Bergoglio ingressa em 1958 na Argentina. O seminário teria sido para Bergoglio, segundo suas próprias palavras, uma época de crescimento espiritual e intelectual e de compromisso com a vida religiosa. Um aspecto que vai caracterizar Bergoglio diante do público será sua forma simples de viver a fé, com atenção preferencial aos pobres e vulneráveis. Mas antes de nos aprofundarmos mais na formação de Bergoglio, devemos primeiro nos deter sobre esse corpo espiritual e humano que é a Igreja Católica, muitas vezes desconhecida além de sua onipresença. Desde sua pregação e ressurreição nas terras da Judéia, considerado pela fé católica como o Filho de Deus e o Messias que veio redimir o mundo e salvá-lo do pecado, Jesus de Nazaré teria proclamado Simão, seu discípulo rebatizado como Pedro, como a rocha sobre a qual edificaria sua igreja. O que teria feito de Pedro o primeiro Papa e máxima autoridade com mandato divino para guiar o povo de Deus. Sob a visão católica, completou-se a consolidação da Igreja como a comunhão de todos os crentes em Cristo, guiados e unificados pela autoridade divina concedida a Pedro. Após a morte e ressurreição de Jesus, seus discípulos recebem a missão do próprio Jesus de espalhar a palavra dos evangelhos e os mandamentos por todo o mundo, enfrentando perseguições e sacrifícios, mas conseguindo a longo prazo expandir a fé. Nos primeiros séculos, entre grande parte da população romana e das populações periféricas. No século IV, com o Edito de Milão do imperador Constantino, o cristianismo se torna legal e depois se converte em religião oficial do Império Romano. Com Teodósio I, após a fragmentação do Império Romano, a Igreja vai se consolidar como a instituição central na Europa. Durante a posterior Idade Média, ela se torna a instituição que rege a vida social e vai crescendo, além disso, em poder e influência. Embora enfrentando com isso vários reveses, como cismas, divisões e reformas internas, com a expansão da religião católica para a América e outras regiões. Após o século XV, a Igreja se torna a instituição religiosa mais difundida ao redor do planeta, mas vai perdendo preponderância. Depois, com a chegada da modernidade e o auge do racionalismo e do liberalismo no final do século XVII. Iniciando assim um retraimento para dentro de si, que termina no final do século XIX, com um papel social e político renovado no mundo moderno. De modo que, voltando a Bergoglio, é nessa época e nesse contexto que ele vai desenvolvendo sua formação como seminarista. Mas vejamos outro fenômeno mais imediato, de grande importância, no qual nosso protagonista está inserido, a época em que Bergoglio entra no seminário. Acontecem inúmeras mudanças na ordem da Igreja, com o Concílio Vaticano II entre 1962 e 1965. Convocado originalmente por João XXIII, mas concluído por Paulo VI.
O Concílio Vaticano II foi uma espécie de assembleia na qual foram convocados todos os bispos da Igreja para discutir questões importantes e controversas sobre a fé. E a própria Igreja, inserida em uma transição histórica, em uma fase complexa para o mundo de mudanças rápidas, introduz, em meio a amplas críticas, várias reformas, como o abandono do latim e a adoção das línguas vernáculas para a liturgia, ou seja, as línguas comuns faladas nas nações. Da mesma forma, a participação ativa dos leigos na liturgia e na vida da Igreja, e a revisão de vários ritos, como o sinal da paz e a oração dos fiéis, para dar um sentido mais comunitário e acessível. Assim como outras reformas em diferentes áreas que merecem um vídeo à parte dentro desse contexto. Após o Concílio Vaticano II, começaram a surgir ao redor do mundo várias correntes de pensamento alternativas e mais liberais que propunham uma forma diferente de praticar a fé e de vivê-la e interpretá-la. Um exemplo disso foram as chamadas teologias da libertação, que buscavam harmonizar a fé cristã e a prática católica, com diversas ferramentas das ciências humanas e das ciências sociais. Eram, em síntese, anos conturbados na Igreja Católica, que viriam a repercutir na vida dos seminaristas mais jovens. Entre eles estava Bergoglio, de modo que, voltando ao nosso protagonista, entre 1958 e 1960, Bergoglio faz o chamado juniorato, ou também chamados primeiros anos, do seminário em Santiago do Chile, onde aprende História Universal e da Igreja, Literatura, Latim e Grego, no Chile. Ele vai receber a influência do padre Carlos Aldunati, que era um dos seguidores do movimento chamado Renovação Carismática Católica, uma associação popular e polêmica da fase pós-conciliar, ou seja, posterior ao Concílio Vaticano, o Concílio Vaticano II, que promovia os círculos de oração, jornadas de cura e os retiros espirituais como mecanismos para se aproximar de Deus e da Igreja Católica. Essas ideias e práticas vão germinar muito bem na mente de Bergoglio. Assim, de volta à Argentina, em 1963, Bergoglio se forma como licenciado em filosofia e pouco tempo depois, enquanto ainda estava no seminário, entre 1964 e 1967, ele também atua como professor de literatura e psicologia em vários colégios jesuítas de Santa Fé e Buenos Aires, destacando-se por seus talentos pedagógicos e por seu trato humilde com os estudantes. Entre 1967 e 1970, Bergoglio realiza estudos de teologia no Colégio Universitário Máximo de São José, na cidade de San Miguel, também em Buenos Aires, realiza esses estudos. Aqui, Bergoglio é influenciado pelas já mencionadas teologias da libertação, as quais, embora tenham surgido no mundo anglo-saxão e germânico, vão ganhando bastante destaque na América Hispânica. E finalmente, Bergoglio é ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969, a poucos dias de completar 33 anos de idade. Já como sacerdote, Bergoglio vai começar certa atividade religiosa que vai lançar as bases para sua posterior ascensão nas hierarquias da Igreja. Já como sacerdote, em 31 de julho de 1973, Bergoglio é nomeado provincial dos jesuítas da Argentina, ou seja, o superior dessa congregação em todo o território argentino. Isso já sinaliza sua reputação dentro da congregação. Como provincial, ele enfrenta inúmeros problemas. Bergoglio desempenha um trabalho exaustivo, por exemplo, diante da alta participação que os jesuítas argentinos tinham na política argentina, buscando afastá-los dela. De fato, o lema de Bergoglio durante esses anos era manter a Companhia de Jesus longe da politização. No entanto, seus esforços são em grande parte em vão e logo se mostram infrutíferos. Cabe a Bergoglio ser testemunha e participante de um dos episódios mais brutais da história da Argentina e da América Latina, a chamada ditadura militar argentina de 1976. Após o falecimento do general Juan Domingo Perón na presidência, em 1º de julho de 1974,
A presidência da nação argentina recai sobre sua esposa, a vice-presidente Maria Estela Martínez de Perón, que deveria terminar o mandato de seu marido até 1979. No entanto, devido a vários motivos que merecem outro vídeo, rapidamente diversos setores do estamento militar vão conspirar para executar um golpe de Estado. A operação decide colocar à frente de um novo governo o comandante em chefe do exército argentino, Jorge Rafael Videla. Esse golpe foi executado em 24 de março de 1976, instaurando-se o que ficou conhecido como o Processo de Reorganização Nacional ou Ditadura Cívico-Militar, que vai durar até 1983. Durante essa época, o governo militar, para combater o que qualificava como terrorismo subversivo na Argentina e com o objetivo de normalizar a situação política da nação, iniciou um duro enfrentamento contra movimentos que considerava perigosos e subversivos, como os setores da esquerda dentro do peronismo e os comunistas em geral do país. No entanto, um aspecto sobre o qual pouco se falou nesses duros enfrentamentos e perseguições é a perseguição que a Igreja Católica experimentou. Pois por serem fervorosos promotores da já mencionada teologia da libertação, vários padres jesuítas foram tanto justificadamente quanto injustificadamente associados a movimentos subversivos e por isso acabaram sendo também vítimas de repressão e perseguição. Nesse contexto, Bergoglio, diante desse quadro, como superior dos jesuítas, toma providências e luta ativamente. Em primeiro lugar, para manter a congregação fora da política e, em segundo lugar, para auxiliar aqueles que já estavam envolvidos nela. Bergoglio chega a conversar até mesmo com o próprio Videla para tratar do caso de vários padres jesuítas desaparecidos pela polícia, como foi o caso de Orlando Lório e Francisco Jalix. Também, durante seu comando dos jesuítas na Argentina, ele organiza e movimenta uma rede clandestina que ajudava os perseguidos, tanto padres e seminaristas quanto civis, para que pudessem fugir para o Brasil. No entanto, pouco depois disso, em 1979, termina seu comando dos jesuítas na Argentina. E passa no ano seguinte, em 1980, a ser nomeado como reitor do Colégio Universitário Máximo de São José, que vai ser uma de suas múltiplas casas de estudo. Como reitor, se caracteriza por sua austeridade, sua proximidade com os estudantes, a ênfase na vida pastoral comunitária e na reflexão espiritual. Ao mesmo tempo, alterna esse trabalho com o de pároco na paróquia Patriarca São José, no humilde bairro São Miguel. Aqui, ele vai se destacar por sua liderança espiritual e social modesta, a partir da qual se torna representante e porta-voz de muitas das necessidades do bairro e de seus habitantes, após o fim da ditadura militar argentina nas eleições. As necessidades do bairro e de seus habitantes. Após o fim da ditadura militar argentina em 1983, Bergoglio será uma das principais pessoas que participarão dos julgamentos posteriores, especialmente no chamado mega causa ESMA. Um processo que é aberto para julgar os líderes e violadores de direitos daquele governo militar. Na verdade, Bergoglio deu um depoimento de 3 horas que foi gravado e disponibilizado ao público. Em 1986, Bergoglio é afastado do Colégio Universitário Máximo de São José e, em 1990, será transferido para a residência dos jesuítas na cidade de Córdoba, na própria Argentina. Sua estadia nesse lugar foi, em suas próprias palavras, como uma noite escura, porque foi afastado de suas funções educativas, nas quais tinha contato com os jovens, e, na verdade, foi designado para um trabalho administrativo, um tanto monótono, na companhia de Jesus. No entanto, mal sabia ele que, depois dessa noite escura, como ele mesmo chamou, inúmeros eventos em sua vida fariam com que Bergoglio começasse a ascender nas hierarquias da Igreja Católica rumo a um futuro ainda incerto. Conhecendo de perto seu vasto espírito religioso e sua boa relação com os fiéis, além de seus diversos talentos para a liderança espiritual e social, as autoridades da igreja decidem nomear Bergoglio como bispo auxiliar da arquidiocese em 27 de junho de 1992.
Como bispo auxiliar, Bergoglio se ocupa das atividades paroquiais e festividades religiosas da Zona das Flores, que era a mesma região onde ele havia nascido e crescido. Em 1993, ele é nomeado vigário-geral da arquidiocese, o que lhe permite ter uma participação mais ampla dentro da administração e da pastoral dessa arquidiocese. Assim como durante os já 24 anos de vida religiosa, o bispo Bergoglio se destaca por sua humildade, simplicidade e proximidade com as pessoas. Ele usava o transporte público, recusava-se a usar o telefone e era comum vê-lo na rua. Conversava com os fiéis e mantinha encontros frequentes com os jovens. Também era torcedor do time de futebol San Lorenzo, além de apreciar ópera e tango. Com a morte do arcebispo de Buenos Aires, Antônio Quarracino, Bergoglio passou a ser o preferido da igreja para ocupar o cargo, sendo assim consagrado arcebispo de Buenos Aires em 28 de fevereiro de 1998. Em pouco tempo, especificamente. Em 21 de fevereiro de 2001, o então Papa João Paulo II nomeia Francisco cardeal da Igreja Católica. E a partir de sua nova posição, Bergoglio ocupa vários cargos em diversos órgãos importantes da Igreja, como a Pontifícia Comissão para a América Latina, a Congregação para o Clero, o Pontifício Conselho para a Família, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, com a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, onde vai ganhando cada vez mais destaque. Uma amostra da grande proeminência que o cardeal Bergoglio já havia conquistado. É que em abril de 2005, quando morre o Papa João Paulo II e se abre o conclave. Nesse mesmo ano, Bergoglio era, junto com o cardeal Joseph Ratzinger, um dos favoritos e mais comentados entre os membros do colégio cardinalício. No entanto, quem é escolhido? O eleito vai ser o cardeal Ratzinger, que adota o nome de Bento XVI, iniciando seu pontificado em 19 de abril de 2005. Já naquela época, como vimos, Bergoglio tinha uma reputação muito boa dentro e fora do âmbito da igreja. De modo que, entre novembro de 2005 e novembro de 2011, Bergoglio é o presidente da Conferência Episcopal da Argentina, órgão que reúne todos os bispos e arcebispos daquele país. Nesses anos, Bergoglio defende a beatificação de 3 sacerdotes e 2 seminaristas assassinados durante o que ficou conhecido como o Massacre de San Patrício, no início da ditadura militar argentina, em 1976. Também nesses anos, Bergoglio tem atritos políticos, primeiro com o presidente Néstor Kirchner e depois com sua esposa, Cristina Fernández de Kirchner, assim como com várias organizações não governamentais por questões como sua rejeição à legalização do aborto e sua rejeição ao chamado casamento homossexual, assuntos que Bergoglio, como seguidor da doutrina da Igreja, defendia. No entanto, apesar disso, Bergoglio mantém uma postura em que a Igreja, em vez de se retrair e rejeitá-los completamente, deveria buscar se aproximar mais desses grupos, tanto os feministas quanto os que apoiavam outros tipos de reformas sociais, para buscar uma espécie de convivência pacífica e, sob as diretrizes do magistério católico, buscar com eles um melhor acordo. Postura que lhe traz tanto aplausos quanto críticas. Como arcebispo e cardeal, Bergoglio também defende o fortalecimento das bases da Igreja. Ou seja, as pequenas paróquias e comunidades, as quais incentivou a serem defensoras dos mais pobres e despossuídos, sendo apelidado naquela época de Bispo dos Pobres. O apelido se fortaleceu porque ele seguia vivendo de forma austera e humilde, sem morar no palácio do arcebispo. Arcebispo, mas sim em um apartamento, recusava-se a usar limusine e cozinhava sua própria comida. Em dezembro de 2011, ao completar 75 anos de idade, ele apresentou sua renúncia ao arcebispado, conforme exigia o direito canônico. Na verdade, já nessa época, ele esperava se aposentar em breve e ir para uma casa destinada a padres idosos e doentes, onde já tinha um quarto reservado. No entanto, Bergoglio ainda não tinha completado 80 anos e continuava sendo cardeal, requisitos para ser eleito Papa. Em 28 de fevereiro de 2013, de forma surpreendente para o mundo, o Papa Bento XVI renunciou ao seu cargo como chefe da Igreja Católica.
Um evento dessa natureza não acontecia há 600 anos. As dúvidas e especulações não demoraram a surgir por parte daqueles que consideravam que havia forças sacudindo a igreja por dentro. Mas esses mistérios e especulações ficarão para outro vídeo. Quando o conclave foi aberto em 2013 após a renúncia de Bento XVI, Bergoglio inicialmente não era um dos candidatos mais populares no mundo, como era o caso do italiano Angelo Scola ou do canadense Marc Ouellet. No entanto, em meio a esse mistério que percorre a Capela Sistina, nos tempos de sé vacante, como é conhecido o período em que a Igreja está sem Papa, no dia 13 de março de 2013, às 7h05 da noite em Roma, sai da chaminé da capela uma fumaça branca. Era o indício de que o novo Papa já havia sido escolhido. A incerteza do momento termina quando o cardeal Jean-Louis Tauran anuncia com grande alegria, como diz a oração em latim, que havia sido eleito o novo Papa e que era o cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio, que agora assumia o nome de Francisco em homenagem à humildade e dedicação à pobreza de São Francisco de Assis. Assim que Bergoglio, agora Francisco, sai à varanda que dá para a Praça de São Pedro, as aclamações do público e do mundo católico tornam-se incessantes. Por conhecer o Papa número 266 da Igreja Católica, que também era o primeiro Papa hispano-americano e o primeiro Papa jesuíta da história. Assim começava Francisco seu pontificado, que para muitos seria frutífero em diversos aspectos e que para outros não estaria isento de polêmicas e controvérsias. No dia 14 de março de 2013, um dia após ser eleito Papa, Francisco celebrou sua primeira missa como Sumo Pontífice na mesma Capela Sistina onde havia ocorrido o conclave. E no dia seguinte, 15 de março, reúne todos os cardeais para agradecer o apoio deles no último conclave. E faz menção ao legado de seu antecessor Bento XVI, de quem diz sentir, abre aspas, uma grande gratidão e carinho pelo meu predecessor, que revigorou a Igreja com sua fé, seu conhecimento e sua humildade. Fecha aspas. Ao iniciar seu pontificado e ao longo dele, muitas pessoas dentro e fora da Igreja acreditavam que o Papa Francisco seria uma espécie de liberal progressista que viria para mudar as posturas históricas da Igreja. Sobre temas controversos como o aborto, a eutanásia, as pessoas com atração pelo mesmo sexo, o chamado aquecimento global, o capitalismo e muitos outros assuntos que estiveram em voga nos últimos anos, no século XXI. No entanto, a realidade foi um pouco diferente. Além do enfoque e do estilo aberto do Papa Francisco, que diz respeito aos aspectos fundamentais da Igreja, o Papa Francisco manteve o mesmo que a Igreja vinha sustentando durante toda a sua existência. De acordo com estudiosos e fiéis, em toda a complexidade de sua missão como vigário de Cristo e pastor do povo de Deus, Francisco terá um pontificado, embora diferente em vários aspectos e estilos, sempre apegado à sagrada tradição, ao magistério e à obra de seus antecessores. E antes de endossar todas as ideias e correntes do mundo contemporâneo, mantém a visão e o papel espiritual da Igreja sobre seus fiéis. Em seu primeiro ano de pontificado, Francisco já começa a se destacar de forma singular em diversos temas. Por exemplo, em maio de 2013, ele se torna o Papa que mais santos canonizou durante seu papado, ao canonizar em um único dia 815 pessoas. Antônio Primaldo e os 812 mártires de Otranto, que era uma cidade italiana que no século XV havia resistido ao cerco dos muçulmanos que acabaram com a vida de todos os habitantes dessa localidade. Canoniza também a religiosa colombiana Laura Montoya e a religiosa mexicana Maria Lupita Zavala. Da mesma forma, Francisco aprofunda as relações do Vaticano com o projeto chamado Capitalismo Inclusivo, uma iniciativa de grandes magnatas financeiros e bancários a nível mundial para promover diversas agendas sociais e econômicas.
Iniciativa muito criticada por diversos setores, mas que chega ao Vaticano em 2012 e, com Francisco, estabelecem diversos acordos de trabalho com o alto clero católico. Também inicia uma extensa rotina de conversas com presidentes e líderes de várias nações do mundo. Entre maio e julho, recebe personalidades como o presidente do Líbano, Michel Sleiman, com quem concorda em oferecer uma maior ajuda humanitária aos refugiados, cristãos e não cristãos, da guerra civil síria. Recebe também o presidente colombiano Juan Manuel Santos, a quem pede que o chamado acordo de paz na Colômbia seja firme e resolva definitivamente o conflito armado no país. Por sua vez, recebe a chanceler alemã Merkel, ocasião em que, entre outras coisas, enfatiza um aspecto ignorado na política mundial, como era a perseguição silenciosa aos cristãos, da qual a Igreja era alvo na própria Europa e em outras partes do mundo. Também recebe o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com quem conversou durante 20 minutos sobre a situação política do país após a morte do presidente Hugo Chávez. Francisco reitera a Maduro o pedido dos bispos da Venezuela e do cardeal Jorge Urosa para cessar a repressão contra a oposição política. Por outro lado, Francisco também promove o chamado diálogo interreligioso, recebendo o patriarca de Alexandria, Teodoro II, e o arcebispo Justin Welby, que era o líder da Igreja Anglicana, para tratar temas como o ecumenismo e a revalorização dos ensinamentos de Cristo no mundo moderno. Em 5 de julho, ele publica sua primeira encíclica, Lumen Fidei, onde posiciona a fé como um dom luminoso que guia as consciências dos fiéis e permite distinguir entre o bem e o mal. Naquela época, o Papa também lidera a Jornada Mundial da Juventude, realizada no Brasil, lugar onde o Papa aproveita para visitar as favelas pobres, os hospitais de reabilitação e os bairros que foram limpos do narcotráfico. Por essa razão, a revista Time coloca sua foto na capa daquele ano com o título O Papa do Povo. Em agosto de 2013, Francisco emite um texto chamado Motu Proprio, destinado à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. Diante dos cenários brutais que se viam nas guerras na Síria e em Gaza, durante esse tempo, o Papa fará algumas observações sobre a existência de certo, abre aspas, lobby gay dentro do colégio cardinalício, ou seja, um grupo de cardeais que utilizava a chantagem sexual como meio para obter favores, e que promovia doutrinas alheias à tradição da Igreja. 2014 também será um ano de intensas viagens e apelos pela paz. Em 27 de março, Francisco se reúne com o presidente norte-americano Barack Obama para a chamada retomada das relações comerciais com a ilha de Cuba. E também faz, embora sem sucesso, várias tentativas de reunir os líderes de Israel e da Palestina para estabelecer um diálogo entre cristãos, judeus e muçulmanos. Em 27 de abril, por outro lado, celebra-se na Praça de São Pedro a canonização do antigo Papa João XXIII e João Paulo II, evento que é recebido com júbilo no mundo católico. No entanto, a atuação do Papa não se limita ao hemisfério ocidental, pois ele também trabalha intensamente no oriental. Sobretudo na Coreia do Sul, onde marca a presença de 13 a 18 de agosto, e faz várias menções à divisão da península pela guerra e ao papel que a Igreja havia desempenhado nessas sociedades. Assim, o Papa inicia o novo ano 2015 com a criação de 20 novos cardeais, uma viagem oficial ao Sri Lanka e às Filipinas e a proclamação de um ano jubilar extraordinário, 2015-2016, nos quais a Igreja empreende em nível mundial uma profunda peregrinação, jornadas de oração e fortalecimento da fé. O jubileu daquele ano foi chamado Jubileu da Misericórdia, enfatizando a caridade que deveria revestir o coração dos fiéis diante dos deslocados por conflitos armados e desastres naturais. Este jubileu será lembrado como um dos mais numerosos e frutíferos da Igreja, já que Francisco liderou uma grande quantidade de visitas pastorais. Visitas aos presos, visitas aos doentes e especialmente aos migrantes e refugiados.
Em maio, Francisco publica sua segunda encíclica chamada Laudato Si, na qual, no contexto de uma ação global pelo planeta, o Papa Francisco considera a Terra como a casa comum dada por Deus que devemos cuidar e preservar em toda a sua extensão. Também em setembro de 2015, Francisco visita novamente os Estados Unidos e também Cuba, onde se reúne simultaneamente com Fidel Castro e com Barack Obama para incentivar as negociações entre ambos os países para a retomada das relações diplomáticas e outras alianças. Enfatizando em suas declarações a chamada situação humanitária, não só dos migrantes, mas também de boa parte do povo cubano. Por sua vez, em novembro, viaja para as nações africanas do Quênia, República Centro-Africana e Uganda, onde faz várias observações sobre a exploração econômica dos países do terceiro mundo e sobre a perseguição que até hoje sofrem as modestas comunidades católicas em toda a África. No ano de 2019, no entanto, Francisco protagoniza algumas de suas polêmicas mais lembradas, pois, naquele ano, um tribunal italiano condena o padre Mauro Inzolli à prisão, considerando-o totalmente culpado de ter abusado sexualmente de várias crianças. Antes de ser Papa, Francisco havia defendido o acusado e já como Papa teria revertido a decisão de Bento XVI de afastar Inzolli, o acusado, da Igreja. Em declarações posteriores, Francisco diria que lidou mal com o caso de Inzolli e afirmaria que, abro aspas, "Não entendi bem essas coisas e escolhi a mais branda das duas sentenças. Mas depois de 2 anos, o sacerdote teve uma recaída. Eu aprendi com isso." Fecho aspas. No entanto, a mesma situação de má condução vai se repetir com alguns bispos no Chile e nos Estados Unidos em anos posteriores. Também por essa época, o Papa vai ser duramente criticado por aqueles que consideram que o papado deveria ter certa voz política no mundo. Sobre a situação dos governos da Venezuela e da Nicarágua, situações diante das quais o Papa sempre fez apelos à paz e ao diálogo sincero. Também por essa época, o Papa demonstrará certa aversão à candidatura do candidato republicano nos Estados Unidos, Donald Trump, fazendo comentários críticos em relação às insistentes declarações do candidato presidencial de construir um muro ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México. O Papa dirá, abro aspas, que uma pessoa que só pensa em construir muros, de qualquer natureza que sejam, e não em construir pontes, não é cristã. Fecho aspas, ao que Trump responde pouco depois dizendo que, abro aspas, era vergonhoso para um líder religioso questionar a fé de uma pessoa. Fecho aspas. E isso será o início do que, uma vez oficialmente no cargo, a partir de 2017, serão as tensas relações de cordialidade que Donald Trump terá com o Papa Francisco. No entanto, as polêmicas não são apenas externas à Igreja, mas também internas. No mesmo ano de 2016, Francisco publica a carta Amoris Laetitia, onde faz algumas exortações sobre o acesso de pessoas divorciadas aos sacramentos da penitência e da Eucaristia. Pelo conteúdo dessa carta, na época, 4 cardeais, liderados pelo norte-americano Raymond Burke, enviaram ao Papa uma série de dúvidas sobre essa questão, às quais Francisco nunca respondeu. Voltando ao seu pontificado, Francisco começa o ano de 2018 com uma série de ações de destaque. Em janeiro de 2018, com quase 5 anos de pontificado, ele faz sua visita oficial ao Chile. Lá, ele se reunirá com a presidente Michelle Bachelet e celebrará uma missa para a qual comparecem 400.000 pessoas no Parque O'Higgins, em Santiago do Chile, e faz duras críticas aos recentes casos de abusos cometidos por padres no próprio Chile. No entanto, um momento amplamente lembrado de sua visita a esse país é a visita que faz ao Centro Penitenciário Feminino de San Joaquim, onde encontra as detentas com seus filhos, levando-lhes uma mensagem de amor cristão e de reconciliação. Mas além disso, o ano de 2018 não será de grandes viagens, embora nem por isso de menor atividade eclesiástica. Em junho, Francisco cria 14 novos cardeais e aprova a canonização de Paulo VI.
Também volta a protagonizar algumas polêmicas pela decisão de afastar o arcebispo de Washington, Theodore McCarrick, por manter uma conduta sexual inapropriada. O ano de 2019, em contraste, será de intenso movimento para o Sumo Pontífice. Em janeiro, entre os dias 23 e 27 desse mês, visita o Panamá por ocasião da Jornada Mundial da Juventude daquele ano, tendo uma importante aproximação com os jovens reunidos nesse evento. Vale ressaltar que, apesar das controvérsias contra ele, o Papa Francisco já havia começado a ganhar mais popularidade e a ser melhor visto entre os jovens e as crianças. Isso devido a fatores como sua facilidade na linguagem, sua conduta tranquila e pacífica, seu comportamento simples e humilde durante os encontros e audiências, onde os jovens fazem perguntas não menos interessantes ao pontífice. Assim também o Papa Francisco vai ser chamado de Papa da Juventude. Depois de 3 a 5 de fevereiro daquele ano, ele protagoniza uma visita histórica aos Emirados Árabes Unidos. Era a primeira vez que um Papa viajava para aquele país historicamente muçulmano, e lá ele é recebido com entusiasmo pela população, celebrando uma missa em Abu Dhabi com a presença de mais de 100 mil pessoas. Entre março e novembro, Francisco visita os seguintes lugares: Marrocos, onde celebra uma missa para os católicos do país na presença do rei muçulmano Mohammed IV. Na Bulgária e na Macedônia do Norte, sendo o primeiro pontífice a visitar essa nação, na Roménia, onde faz novamente um apelo ao ecumenismo e à união espiritual entre católicos e cristãos ortodoxos. Moçambique, Madagascar e as Ilhas Maurício, além disso, no contexto de uma nova turnê africana. E para encerrar aquele ano de viagens, Francisco visita a Tailândia e o Japão. Na Tailândia, ele se reúne com vários líderes budistas, onde, embora ele não chegue a afirmar, como foi erroneamente divulgado pela mídia, que todas as religiões levam a Deus, ele insiste. Ele insiste que outras religiões, como o budismo, na condição de reunir um grande número de almas, devem defender a salvação, a paz e a conciliação entre os povos. No Japão, ele visita as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que na época em que foram destruídas eram as cidades com maior densidade de católicos em todo o Japão. Chegado o ano de 2027º ano de seu pontificado, as atividades da Igreja e do mundo seriam afetadas pela quarentena mundial imposta pelos Estados sob o argumento da preservação da saúde pública mundial. Eram momentos de grande caos e apreensão em nível mundial, de muito pânico e incerteza psicológica. Mesmo sem igreja, mantém contato com os fiéis por meio de diferentes canais alternativos. Acaba adaptando a liturgia e muito de seu comportamento às diretrizes do momento, gerando mudanças que ainda são sentidas até hoje na igreja, em todo o mundo. Nesse quadro de grande pânico e medo coletivo em nível mundial, em 27 de março de 2020 ocorre outro dos momentos mais marcantes de seu pontificado, quando Francisco aparece sozinho em meio a uma tarde chuvosa e uma praça de São Pedro totalmente vazia. E celebra uma missa onde medita sobre o Evangelho de Marcos, em que Jesus atravessa uma tempestade com seus discípulos, fazendo uma analogia com a tempestade que o mundo atravessava. E finalmente concede de forma extraordinária a histórica bênção Urbi et Orbi ao povo de Roma e ao mundo inteiro. Em outubro desse ano, ele também publica a polêmica encíclica Fratelli Tutti, na qual faz um apelo à fraternidade e à amizade social como caminhos fundamentais para construir um mundo mais justo, pacífico e inclusivo. E em novembro cria 13 novos cardeais. Com o levantamento progressivo das restrições, o Papa Francisco retoma suas tarefas como líder da Igreja e chefe de Estado. Em março de 2021, viaja ao Iraque, sendo o primeiro pontífice da história a visitar aquela nação, país cuja população cristã havia sido preocupantemente reduzida com o passar dos anos e o decorrer da guerra. Tempo depois, Francisco diria naquela viagem que foi vítima de 2 tentativas de homicídio por parte de muçulmanos radicais. Em setembro, visita a Hungria e a Eslováquia, e em outubro recebe na cidade do Vaticano o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em uma reunião que dura 45 minutos.
Em novembro, inaugura a Jornada Mundial dos Pobres, que passa a ser um domingo comum do calendário eclesiástico dedicado a compartilhar com os pobres e desamparados de todas as localidades do mundo. Francisco compartilha aquela jornada com 500 pobres em Assis, Itália, com quem almoça e convive. Com a chegada do ano de 2022, com o mundo retomando suas atividades normais, Francisco já estava com quase 86 anos de idade e tinha 9 anos de pontificado. Nessa época, a saúde do Papa também começa a se fragilizar, obrigando-o a usar bengala até eventualmente precisar se locomover em cadeira de rodas. Em janeiro de 2022, ele dedica a primeira missa do ano para erguer a voz, como já havia feito antes, contra a violência contra a mulher, exclamando, abro aspas, ferir uma mulher é ultrajar a Deus, fecho aspas. Em fevereiro, estoura a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e diante disso, Francisco toma iniciativas para a mediação do conflito. E insta esses países a terem a coragem de hastear a bandeira branca e se abrirem para uma negociação, pedido que a Ucrânia rejeita. Em junho de 2022, promulga uma nova Constituição Apostólica, encarregada de regular os aspectos internos do clero, chamada Predicate Evangelium. Essa reforma profundamente a Cúria Romana. Além disso, integra formalmente a Comissão para a Proteção de Menores, reorganiza e simplifica estruturas para maior eficiência. E fortalece a autonomia das igrejas locais, orientando toda a administração vaticana para uma missão evangelizadora, mais dinâmica, colaborativa e próxima do povo de Deus. No final desse ano de 2022, recebe a notícia da morte do Papa Emérito Bento XVI, que faleceu em 31 de dezembro de 2022, e cujo enterro foi realizado na quinta-feira, 5 de janeiro de 2023. Francisco, apesar de sua idade já avançada, não desista em nenhum momento de sua missão como sumo pontífice da Igreja, realizando diversas atividades desse tipo nos meses seguintes, que também serão seus últimos meses na Terra. Em fevereiro de 2023, Francisco viaja à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul para visitar as comunidades com o objetivo de promover a paz nesses dois países, que há muito tempo estão marcados por guerras civis sangrentas. No dia 29 de março, sua saúde volta a se fragilizar quando precisa ser hospitalizado devido a uma infecção respiratória, o que faz com que sua presença durante a Semana Santa daquele ano seja reduzida, recebendo alta em 1º de abril. Em agosto, Francisco preside a Jornada Mundial da Juventude, realizada em Lisboa, Portugal. Entre 2 e 6 de agosto, Francisco demonstra novamente sua proximidade com os jovens, que chegam a ser mais de 1.500.000. 1.500.000 participantes em uma das que foram consideradas como uma das jornadas mais importantes na história da Igreja e desse evento. Em setembro, o Papa se torna o primeiro pontífice a visitar a Mongólia, onde reza e se encontra com a pequena comunidade católica mongol de cerca de 1.500 fiéis, aos quais presenteia com algumas imagens religiosas. Em novembro, novamente a política bate à sua porta, quando o recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, que anos antes chegou a dizer que Francisco era o maligno na terra. Ele liga para pedir sua bênção, ao que o Papa aceita e envia um rosário abençoado. Em dezembro de 2023, o Papa protagoniza uma de suas últimas polêmicas com o texto chamado Fiducia Supplicans, publicado no dia 18 daquele mês. No documento, é autorizada a bênção para pessoas que estejam em casais do mesmo sexo e para casais em situações irregulares, embora sem equiparar esses casais ao matrimônio, ao qual o Papa ainda se opõe totalmente. A reação não demorou e os meios de comunicação, assim como muitos fiéis, acreditavam que o Papa estava abençoando as uniões homossexuais. No entanto, o próprio Papa veio esclarecer que a bênção era para as pessoas, não para a união em si, reafirmando a posição da Igreja em relação ao que é o matrimônio. Já em 2024, durante esse ano, o Papa Francisco protagoniza uma série de eventos e gestos. Ele começa o ano celebrando a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e o Dia Mundial da Paz, onde apresenta sua mensagem anual sobre a paz.
E em janeiro ele também dedica uma audiência geral ao tema do sexo, descrevendo o prazer sexual como um dom de Deus e criticando severamente a pornografia. Em fevereiro, ele ordena investigar o cardeal Gérald Cyprien Lacroix por acusações de abuso sexual e canoniza Maria Antônia de Paz e Figueroa, a primeira santa argentina. Nesse mesmo mês, ele se reúne com o presidente argentino, Javier Milei, no Vaticano, em um gesto de aproximação após tensões públicas anteriores entre os dois líderes. Em abril, ele retoma o título de Patriarca do Ocidente como um gesto em direção à Igreja Ortodoxa e realiza uma visita histórica a Veneza, participando da Bienal de Arte e visitando a prisão feminina de Giudecca, sendo o primeiro Papa a comparecer à Bienal. Em maio, publica a bula Espes non confundit para convocar o jubileu ordinário do ano de 2025. No final daquele mês, surge uma polêmica por uma suposta frase homofóbica do Papa, na qual ele reclamaria da alta quantidade de seminaristas homossexuais nos seminários da Igreja. Frase pela qual ele acaba pedindo desculpas publicamente pouco depois. Por conta disso, em junho, ele pede prudência quanto à entrada de pessoas com atração pelo mesmo sexo nos seminários. E alerta sobre o perigo das chamadas ideologias progressistas e anticristãs que podem estar presentes dentro da Igreja. Além disso, ele participa pela primeira vez da cúpula do G7, onde fala sobre temas como inteligência artificial e se reúne com líderes mundiais. Dias depois, ele elogia o valor do humor e do riso em uma audiência com humoristas e atores realizada no Vaticano. Os próximos meses vão ser bastante agitados. Em julho daquele ano de 2024, ele afasta o arcebispo italiano Carlos Maria Vigano pelo crime de cisma, ou seja, por formar uma corrente de pensamento contrária ao magistério da Igreja. No dia 13, ele emite uma declaração manifestando sua preocupação e solidariedade após a tentativa de homicídio do ex-presidente e candidato Donald Trump, considerando aquele fato como uma ferida à democracia. Em agosto de 2024, ele faz algumas declarações sobre os acontecimentos na Venezuela após as eleições de 28 de julho, unindo a Santa Sé ao apelo da Conferência Episcopal da Venezuela para verificar a transparência do processo eleitoral. Ele também dissolve oficialmente o Sodalício de Vida Cristã, um grupo católico do Peru acusado de múltiplos abusos e polêmicas. Em setembro, ele inicia aquela que foi a viagem mais longa de todo o seu pontificado, viajando por países do Sudeste Asiático e da Oceania, que incluíam Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. A viagem, com duração de 11 dias, 32 mil quilômetros percorridos e 44 horas de voo, teria mais de 33 encontros e 16 discursos oficiais. Durante essa viagem, o Papa lembra aos habitantes daqueles países e às pequenas comunidades católicas que os braços da Igreja, mesmo parecendo distantes, estavam sempre abertos para eles. De outubro a dezembro de 2024 também ocorrerão alguns eventos, como a escalada de conflitos no Oriente Médio entre Israel e Palestina. Em seguida, com a incursão de Israel no Líbano, situação em que o Papa reclama os excessos do Estado de Israel e pede pela proteção das comunidades cristãs e católicas, tanto em Israel quanto na Palestina. Como fenômeno midiático, ainda mais na era da internet, o Papa Francisco não teve igual no mundo. No entanto, mal sabiam o Papa, a Igreja e todo o mundo que esses seriam os últimos meses do Papa Francisco. Apesar do cansaço e do desgaste pelos problemas de saúde, Francisco continua fazendo história. Em janeiro de 2025, ele, no ano do Jubileu da Esperança, nomeia pela primeira vez uma mulher à frente de um dicastério da Igreja, sendo ela a irmã Simona Brambilla, que assumirá o dicastério para a vida consagrada e sociedades de vida apostólica. Em suas primeiras mensagens do ano, o Papa faz um apelo para que se respeite firmemente o direito humanitário nos conflitos, pedindo aos fiéis que não esqueçam que a guerra é sempre uma derrota. Ele também envia uma mensagem dura aos abusadores de crianças em sua primeira catequese do ano, denunciando na quarta-feira o que chamou de praga do trabalho infantil e outros abusos sofridos pelas crianças. Afirmou que quem ferir ou explorar uma criança responderá diante de Deus.
Em uma de suas últimas aparições, o Papa anuncia a próxima canonização dos primeiros santos venezuelanos, o Dr. José Gregório Hernández e a Madre Carmen Rendiles. No dia 14 de fevereiro, o Papa é internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, apresentando infecção nas vias respiratórias e febre. Sua hospitalização evidencia vários momentos críticos da saúde do pontífice, durando até 23 de março, quando recebe alta para poder continuar sua recuperação na Casa Santa Marta. Além do repouso, no dia 13 de abril, ele participa da Missa do Domingo de Ramos, com a qual se inicia a Semana Santa daquele ano. Apesar de seu estado delicado de saúde, o Papa cumpre com suas obrigações como sumo pontífice, também nos dias da Semana Santa do ano de 2025, e justamente um dia após o Domingo de Ressurreição, como quem havia cumprido com seus últimos deveres, o Papa Francisco falece em 21 de abril na Casa Santa Marta, na cidade do Vaticano. A morte do pontífice repercute no mundo inteiro, enlutando os fiéis, líderes e políticos de todas as tendências, e até pessoas alheias ao cristianismo. Sua obra talvez não seja tão teológica, doutrinal ou magisterial quanto a de alguns antecessores, mas certamente terá um importante caráter pessoal e comunicativo. Ele reacendeu o debate, seja com adeptos ou críticos, sobre questões vitais como a aproximação e a evangelização da Igreja, sobre o sentido e o papel do credo católico, e sobre inúmeros temas sociais que são de importância existencial para grande parte da população. Sendo seu papado, junto com a época tão extraordinária em que viveu, um dos mais destacados entre os últimos sucessores de São Pedro. Muito obrigado de coração a todos por terem assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado e lembro que vocês nos dão uma grande força e uma grande ajuda, interagindo com o canal, deixando seus comentários, curtindo os vídeos, compartilhando o material nas redes sociais, no WhatsApp e em qualquer outro espaço. E ativando o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos um novo conteúdo. Então, muito obrigado mais uma vez a todos e que Deus abençoe vocês.